Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, por me receber na sua casa. E eu espero te encontrar muito bem com a sua família. E oro por isso. Mas, em nome de Jesus, deixar melhor. Feliz domingo, a semana só está começando. E que você tenha uma semana realmente muito abençoada. Em nome de Jesus, com muito favor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Vamos. A Bíblia fala ainda em Provérbios, honre a Deus com as primícias dos seus bens. Honre a Deus com as primícias da sua vida, do seu tempo, do que você tem. Dê as primícias a Deus. Se aproxime dele. E ele vai se aproximar de você com tudo que ele tem. O que você pode dar para Deus? O que eu posso dar para Deus? A não ser a minha fidelidade, lealdade, obediência. Nada. Deus tem tudo. Então Deus quer um coração inteiro, faminto por Ele. Ele quer você inteiro, não em partes, não cheio de reservas, não, inteiro. E quando nós tomamos essa decisão, que a despeito de tudo, de ter vontade, sentimentos, apoiando ou não, eu vou ficar com o que eu sei. Eu vou honrar a Deus, eu vou agradar a Deus, eu vou obedecer. Esse é o princípio assim mais elevado. Eu não tenho vontade, mas eu vou obedecer. Eu não tenho sentimento me apoiando, mas eu vou obedecer. Por que eu vou perdoar? Porque a palavra me manda perdoar. Por que eu vou fazer o bem para alguém que me fez o mal? Porque eu li que é assim que eu devo proceder. Por que eu vou dar prioridade a Deus? Porque Deus deve vir em primeiro lugar. E ponto. Não é o meu lazer, o meu descanso, o que eu quero que vem em primeiro lugar, mas o que Ele quer, a vontade dEle. Então eu não pergunto, quando eu passo a andar com Jesus, eu não pergunto mais o que eu quero, mas o que Ele quer para mim. Qual é a vontade dele para a minha vida? Onde o Senhor me quer, como o Senhor me quer. De que maneira? E mesmo que seja muito difícil, a decisão já está tomada. Obedecer a Deus vem em primeiro lugar. Então, quando isso entra, você tem revelação disso, entendimento. Você não sabe viver de outra maneira. Muitas vezes a sua carne está gritando, não, não. Mas o seu espírito está dizendo sim. E você diz então sim. Sim. Negue-se a si mesmo. Sim, eu vou negar a mim mesma. Eu vou fazer aquilo que é difícil para a minha carne. Eu vou fazer com excelência, eu vou fazer da melhor maneira.
tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não para os homens. Eu me lembro de um conselho que eu dei para uma prestadora de serviço, alguém que prestava serviço para mim, e ela foi abandonada. Eu já contei esse testemunho aqui há algum tempo. Ela tinha 2 aninhos, ela era caçulinha. E são 5 irmãos. E a mãe abandonou os 5 filhos com o marido para viver um romance. E ela só tinha 2 anos. Bom, foi uma batalha, depois esse pai casou, teve outros filhos, e essa madrasta não foi lá muito boa para eles, e eles cresceram, principalmente os mais velhos, muito revoltados, e ela não sabia muito bem, mas ela, na fase que ela mais precisava desses pais, dessa mãe, o pai ficou assim, desnorteado, depois se casou com uma outra pessoa, então ela não tinha uma referência, né, de família, de mãe, e era uma pessoa muito insegura, amarga. E aí, depois de muitos anos, um dia aparece uma assistente social requerendo deles ajuda para essa mãe que estava sem condições, numa cadeira de rodas, sozinha, não tinha ninguém. E ela falou em lágrimas para mim. Enquanto ela me prestava o serviço, na verdade ela estava fazendo uma drenagem em mim. E ela fazendo aquela drenagem e ela contando para mim e chorando já. Que aquilo era injusto, que os irmãos dela estavam assim revoltadíssimos e que agora eles tinham que se juntar e tinham que fornecer, tinham que pagar um aluguel para essa mãe e pagar uma cuidadora para essa mãe. Enfim, e que tinha sido, de acordo com ela, falado até de processo, de abandono e tal. E aí ela falou, mas quem nos abandonou foi ela. Ela nos abandonou, foi viver a vida dela do jeito que ela quis, e agora ela não dá conta nem de andar. E nós tivemos que, assim, lutar com a vida. Isso é injusto, ela falava, é muito injusto. E aí, você está vendo a dor da pessoa e a revolta, né? Mas a gente sabe que a oportunidade dela de ser muito abençoada. E eu disse para ela, falei, minha filha, preste atenção. A sua mãe errou muito, mas está aí o princípio do perdão. Você já parou para pensar que nós não merecíamos que Jesus fosse à cruz? Nós nunca merecemos o perdão dele. E ele nos perdoou e morreu por nós naquela cruz. Nós sempre fomos injustos com ele e muitas vezes nós somos. Tira o olhar da sua mãe e coloque em Jesus. Faça para Jesus. Faça para ele. Quando você olhar para sua mãe, olha para Jesus. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na terra. A Bíblia não fala honra o melhor pai, a melhor mãe, fala honra aqueles que deram a vida a você. E se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido e vai ter longevidade. É o primeiro mandamento com promessa.
Então, seus pais erraram com você, mas você pode ir para um nível mais alto, ou seja, porque o pai também tinha errado muito. Mas eu falei, se os seus pais, sua mãe foi embora, seu pai também de alguma forma te abandonou, chegou a hora de você e a sua família, seus irmãos, irem para um nível mais alto que eles. Faça o que eles não fizeram. Olha aí, sua mãe já está colhendo tudo que ela fez. Olha que fim triste. Doente, abandonada. Com quem ela foi embora? Onde está essa pessoa? Não ficou com ela. Só sobraram os filhos para acolher. E óbvio, né? Meio que sob pressão, obviamente. Mas eles tinham agora a oportunidade. Ela falou, meus irmãos não querem nem ouvir falar. Eu falei, então. Mas alguém tem que se levantar e mostrar o outro lado. Eu vejo uma oportunidade de todos vocês serem muito abençoados. No futuro você vai me contar. E olha só. 2 anos depois eu encontrei com ela. E ela disse para mim, bispa, eu fiz o que você falou. E eu vou te dizer, foi muito difícil. Quando eu fui para ver a minha mãe, eu fui com tanta raiva dela, que dentro de mim só vinha assim, bem feito. Você merece isso aí. Mas eu lembrei daquilo que você tinha me dito, e eu comecei a clamar o sangue de Jesus e pedir, Senhor, eu não quero ser assim. Me ajuda a fazer isso direito, a fazer o que tem que ser feito aqui. E ela disse, eu reuni meus irmãos e nós nos unimos. E ela disse, todos nós, 5 irmãos, ela disse, meus irmãos mais velhos estão com o negócio deles. A minha irmã comprou a casa dela. Uma outra irmã dela, que não conseguia gerar, casou, gerou filhos. Porque eu estava morava junto com uma vida bagunçada, a vida se arrumou. E ela falou, tudo que não estava acontecendo na minha vida, meu marido parou de beber. Nós construímos uma casa num terreno que a minha sogra forneceu para nós, que eu não sei nem como que isso aconteceu. Nós compramos um carro. Eu tenho prosperado aqui nessa clínica. Ela falou, eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria, e eu consegui perdoar minha mãe. Quando eu visito a minha mãe, e eu passo a mão no cabelo dela, no rosto dela, eu faço isso agora com amor. E isso tem me feito tão bem. E ela disse que essa mãe chorou e pediu perdão para eles. Falou para eles o quanto ela tinha errado. E pediu, me perdoa. Olha só para a minha situação. A minha vida está destruída. Ela disse que a mãe disse para eles, eu estraguei com a vida de vocês, mas olha o resultado da minha. Me perdoa. Então ela disse que ela mostrou Deus. Ela foi o canal, ela que tinha só 2 aninhos, era caçulinha. Acabou sendo esse canal de bênção para influenciar os irmãos. E essa mãe se arrependeu quando esse amor foi mostrado. E ela disse que, no final, aquela atitude fez tão bem para ela e para a família dela. Eu falei, minha filha, mas não tem como ser diferente. Quando você paga o mal com o bem, quando você não se cansa de fazer o bem,
Quando você faz a coisa certa mesmo sem ter vontade. Quando você honra a palavra de Deus, você só vai atrair bênçãos para a sua vida. Você tá me contando que você fez o que é certo. Você orientou sua família a fazer o que é certo. E vocês têm atraído a bênção de Deus. E olha, detalhe, os irmãos nem cristãos eram. Não sei se são hoje, mas na época não eram. Mas decidiram ouvir o que ela estava falando. E creram. E todos, por cumprirem com esse princípio, foram honrados. Então, a gente faz o que é certo porque é certo. Porque queremos honrar a Deus. Nós fazemos para o Senhor. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu já falei isso para mulheres que já não suportavam mais o cônjuge. Tira o olhar do seu cônjuge e coloca em Jesus. Já falei muito para filhos revoltadíssimos com os pais. Tira o olhar dos seus pais e coloca em Jesus. Gente, assim, não aguentando mais, preza a pedir demissão por causa de um chefe louco, desequilibrado, e a pessoa acatar, né, esse conselho, tira o olhar dele e coloque em Jesus. Quando você tira o olhar de uma pessoa difícil, de algo que é muito difícil para você e coloque em Jesus, você tem graça, você tem força, você tem ânimo e no final você tem um resultado glorioso. Por quê? Obediência atrai bênção. Ó, tudo é tudo. O que fizerem, façam de todo o coração. E peça ajuda do Espírito Santo, para você fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Sabendo, você faz sabendo, que receberão, ainda que você não quisesse, é impossível, do Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Você está servindo uma pessoa, mas na verdade em obediência a Cristo. Então você está servindo a Cristo. A Cristo. Sabendo, faça, sabendo que você vai receber a recompensa. Por fazer o que é certo, por fazer o que é justo, por fazer o que é honesto diante de Deus. É o que está escrito em Deuteronômio 28. Se você obedece, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Aqui, ó. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se eu tenho que guardar, é porque tem perigo de perder. Então eu vou guardar minha coroa, minha herança. Eu não vou soltar por causa de um sentimento, por causa de falta de perdão, por causa de uma revolta. Deixem o passado, perdoem. Não olhem para a direita nem para a esquerda, sigam em frente. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Como eu posso chegar diante de Deus e chamá-lo de Senhor? Mas dizer, não, Senhor. Não, mas se ele é Senhor, não tem não para ele. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo? Ah, queridos, tem muita gente que tem chamado o Senhor de Senhor, mas não fazem o que ele manda fazer. Não obedecem.
A vida é dizer é difícil demais, eu não vou dar conta. Não, não diga que você não vai dar conta e não diga que é difícil demais, porque está escrito. Desse jeito, não digam que é difícil demais, porque o que eu mandar vocês fazerem, vocês vão fazer, vocês têm graça para fazer. Diga, eu tenho graça e no final isso vai voltar em meu favor. Eu serei altamente recompensada. Deus vai te recompensar. Não chame o Senhor de Senhor se você não está fazendo o que Ele manda você fazer. Se você o chama de Senhor, então se submeta radicalmente. Se curve diante dEle. Faça a vontade dEle, ainda que doendo. Mas você vai ser altamente recompensado, porque quem planta a coisa certa colhe bênçãos. Quem planta obediência colhe bênçãos. Quem planta fé colhe milagres. Se você plantar obediência no Senhor, você vai colher promessas, bênçãos na sua vida. As bênçãos vão te acompanhar. Você vai estar sempre por cabeça e não por baixo, por cima e não por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Vamos, ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A grande prova que amamos a Deus é quando obedecemos aos seus mandamentos. O que Deus está pedindo a você? Entrega, obedeça, faça, e grande vai ser a recompensa na sua vida. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Olha isso aqui, olha isso aqui. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. De novo, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo, e a Bíblia não exagera, iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vamos, obedeça a Deus naquilo que é difícil para você. E você vai ver o tamanho da recompensa que você vai atrair para a sua vida. Bênçãos, vitórias, mudanças. Deus vai te presentear altamente, poderosamente, sobrenaturalmente. E eu não tenho dúvida disso. Obedeça. Faça o que talvez, eu não sei. Cada um tem suas situações, está vivendo algo que é muito difícil. Mas você sabe o que o Espírito está falando com você. Se submeta, obedeça. E o Senhor está te garantindo que a recompensa que você vai atrair para você e para os seus vai ser grande demais. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha transformado a vida dessa pessoa, dando a ela uma perspectiva diferente, um entendimento, uma leveza, uma paz, uma segurança, que ela tenha sido confortada, fortalecida e levada para esse lugar de obediência absoluta, porque é onde o Senhor a quer, é onde está a vitória dela. E eu tenho certeza que o Senhor está dizendo, vai, eu te dou graça, eu te fortaleço, eu te ajudo, você pode.
Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de clareza, de entendimento, de força. Que o Senhor dê essa graça agora para perdoar, para renunciar, para ficar num lugar difícil, para fazer o que é difícil para a carne, porque isso vai atrair poder. Obediência é igual a poder. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Mentalidade, Senhor. Riqueza é mentalidade. Mentalidade é tudo. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido curadas, renovadas, fortalecidas, que corações tenham sido completamente curados, sarados, que essa pessoa tenha sido fortalecida pelo Senhor, para que ela possa fazer aquilo que é preciso, ainda que não seja nada fácil. Eu a abençoo, Senhor, pedindo graça, favor, ânimo, coragem, renovo, em nome de Jesus. Que ela se levante e vá, porque o Senhor é com ela e grande será a recompensa dela. Obrigada por tudo. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, te louvo pela sua bondade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Isso em todos os nossos templos. E eu convido você a pegar sua família, a trazer um convidado e vir. Vai ser um prazer recebê-los, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Conheça o nosso super lançamento. Livro Oração de Neemias, Deus Grande e Temível, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro que mostra a história de um dos homens mais incríveis da Bíblia, que não se deixou desanimar e lutou pela reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. Use o exemplo de Neemias, sacrifique o conforto e lance-se nesta fé viva, que tem o poder de reconstruir os muros da sua vida. Uma leitura de fácil entendimento e com uma profundidade que fará você expandir a sua mente. Adquira em um dos nossos templos ou pelo nosso WhatsApp 11 3296 9449.